A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? E eu trago uma palavra para os nossos corações nesse dia chamado hoje, e o título é O Poder das Palavras. Temos que tomar muito cuidado ao pronunciar alguma coisa, ao aceitar alguma coisa. Muitas das vezes, na pressa do dia a dia, vem propostas sobre as nossas vidas que a gente às vezes não pensa para responder, a gente às vezes ali na correria você acaba aceitando. Quando você para pensar, você fala, meu Deus, por que eu aceitei isso? Aí começa a te bater aquele arrependimento, não é verdade? Mas aí, muitas das vezes já é tarde, porque você já deu a sua resposta. Você já falou, então você vai precisar cumprir aquilo que você falou, não é verdade? E o poder da fala, as palavras podem construir, curar e também trazer alegria, ou seja, vida. Pode trazer também destruição. As palavras também podem ferir, magoar e destruir relações. E ao falar também nós temos que falar com responsabilidade. Mostra que devemos pensar bem antes de falar, pois o que dizemos tem consequências reais. E eu quero compartilhar também da palavra do Senhor, que está aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, vai falar a respeito dos votos precipitados. E o versículo 1 diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque muitas das vezes a gente quer fazer votos ao Senhor, promessas ao Senhor. E às vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor demora um pouco para acontecer na nossa vida. Minha caixinha hoje está aqui, aumenta e levanta. A gente às vezes faz promessas a Deus que a gente às vezes esquece de cumprir, não é verdade? Então tem que ser poucas as nossas palavras. O Senhor ele não está pedindo para que a gente venha e faça um voto, mas se você fez, você precisa cumprir. Então tem que ser poucas as tuas palavras, assim como diz aqui na palavra do Senhor. E o versículo 3 diz assim, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. E o versículo 4 diz assim, quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. O versículo 5 diz assim, melhor é que não votes do que votes e não cumpra. E o 6, não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? E o versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Então, quando você for dar alguma resposta, quando você for falar alguma coisa, pensa antes. Porque depois que a palavra sai da nossa boca, não tem como voltar atrás. Não é verdade? Não tem como voltar atrás. Então, não se precipite com a tua boca. Como diz aqui também no versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ou seja, eu faço um voto que eu não vou cumprir. Isso é voto de tolo. Ou faço um voto que eu não tenho capacidade de cumprir. Ou dou uma resposta que eu não sou capaz de cumprir. Não é verdade? Depois de uma palavra dita, nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Aquilo que nós falamos que sim. Não é verdade? Que Deus te abençoe. Que Ele continue falando ao seu coração e através desta palavra. Amém? Deus abençoe.